Mais uma vez, boa noite. Eu sou o José Porto, trabalhador desta casa que sempre nos acolhe de braços e coração abertos, para falar do tema que está no Livro dos Espíritos, perguntas 197 a 199. Sorte das crianças após a morte. O que elas encontrarão no mundo espiritual? De que maneira elas chegarão nesse mundo que pré-existe a este que aqui estamos materialmente? Bom, o termo criança, à luz do Espiritismo, é muito relativo. Para quem não considera a reencarnação, a imortalidade da alma, criança é o quê? É um anjinho de Deus totalmente inocente. Um anjinho de Deus totalmente inocente. E aí começa o problema. Aí começa a nossa insegurança, incerteza, até mesmo revolta. Sendo anjo e inocente, porque muitas crianças nascem em estado de abandono, doentes com variados tipos de síndromes. Nesse momento, a doutrina espírita vem em nosso socorro e esclarece. Esclarece o quê? Que aquele corpinho frágil, saudável ou com graves problemas, nele abriga um espírito milenar. Um espírito comprometido com as leis divinas, com as leis universais. E aqui ele retorna para fazer um saneamento, uma depuração. E sendo milenar este espírito e habitante do planeta Terra, que é um planeta considerado muito pouco evoluído, longe esse espírito está de ser um anjo inocente. Não há inocentes aqui na terra, porque se houvessem inocentes aqui na terra, Deus seria um pai injusto. Se não é um anjo inocente, o que seria então? Esse espírito, um filho de Deus, reencarnado, buscando dar sequência ao seu processo de aprimoramento moral, espiritual. E esse processo de aprimoramento moral e espiritual requer muito trabalho, esforço, dedicação e para que tudo isso possa funcionar, conhecimento. Temos que descobrir realmente o que a gente é. E esse processo de aprimoramento, como é que acontece, como é que ocorre? Quando nós retornamos a esses planetas materiais pouco evoluído, temos como meta quitar os débitos, colher o fruto da semente plantada no passado. Sabe aquela coisa? Morreu e não pagou nada? Isso não existe na ordem do universo. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E essa certeza nos leva
a semear somente a boa semente. Já que é uma lei infalível, vamos plantar somente sementes boas. Outro propósito dessa nosso retorno à matéria: eliminar vícios e defeitos, conquistando e aprimorando virtudes. Além de eliminar vícios e defeitos, temos que conquistar virtudes. Se não fosse dessa maneira, falei aqui agora há pouco instante, Deus seria um verdadeiro carrasco, um tirano, ou até mesmo um pai destituído de amor e sentimento. Por quê? Porque alguém que distribui uma bolsa de benefícios para poucos e um grande saco de misérias para muitos. Essa tese, obviamente, é totalmente inconcebível. Nós não podemos olhar para um pai que nos criou, um pai zeloso, caridoso, misericordioso, bom e justo, que é o nosso Criador, com esse perfil de carrasco. Não. Na verdade, o que nos falta é conhecimento. O que nos falta é entender o projeto de Deus para conosco. E esse projeto traz no seu cerne, no seu íntimo, a felicidade eterna. Mas ainda não despertamos para isso. Então, dentro dessa lógica, dentro dessa proposta, somos herdeiros de nós mesmos. E hoje, naturalmente, estamos colhendo o que ontem plantamos. Não há injustiça, não há inocentes. Pergunta 197 do Livro dos Espíritos. E esse livro traz na sua totalidade 1019 perguntas e respostas. É um livro fantástico que todos nós deveríamos ler não somente uma vez, várias vezes, para que os ensinamentos ali contidos possam ser fixados, plasmados, impressos na nossa intimidade. Pergunta 197, Livro dos Espíritos. O espírito de uma criança morta, em tenra idade, é tão avançado quanto ao espírito de um adulto? Esses bebezinhos que chegam aqui na Terra e que já encontram pessoas já formadas. Kardec está perguntando se esses espíritos são mais avançados do que essas pessoas que aqui já estão. E a resposta dos nossos amigos espíritos superiores é muito clara. Algumas vezes, muito mais. Nem sempre esses que chegam, depois podemos considerar como mais avançados do que aqueles que já se encontram aqui. Algumas vezes, muito mais. Pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, se, e aqui tem uma condição, se, sobretudo, progrediu. Então, nessa resposta fica claro que o fato de ter vivido mais, reencarnado muitas vezes, não nos garante crescimento. Por que não nos garante crescimento? Porque o progresso acontece com o esforço empregado na conquista do caráter reto. É o esforço. Muitas vezes a gente chega numa encarnação e pouco conquistamos. E nos comprometemos ainda mais com as leis que regem a vida e o universo. E essa pergunta vai se desdobrar na pergunta 197.
O espírito de uma criança pode ser mais avançado que o espírito do seu pai? Nós que recebemos um filho, esse filho que nos chega, ele pode ser mais avançado do que nós que já estamos aqui? E os espíritos superiores, com muita tranquilidade, vai responder o seguinte: isso é muito frequente, isso acontece várias vezes aqui no planeta Terra, e nós mesmos podemos constatar em várias famílias que há crianças com muito mais grau de intelectualidade, de moral e de ética do que os seus próprios pais. Nós nos referimos a alguém, em algumas situações, da seguinte maneira: tal pai, tal filho. Quando nós falamos dessa forma, nós estamos afirmando que o filho é o espelho do pai. E aí nós nos enganamos. Por quê? Nós nos enganamos. Pode haver semelhança de caráter? Pode haver semelhança de caráter, sim. Porém, seria injusto um espírito herdar valores inerentes ao caráter. Por quê? Seria injusto a herança de valores inerentes ao caráter? Porque esses valores são conquistas pessoais e não heranças. Então temos que considerar: somos espíritos imortais e criados em momentos diferentes e vivido também experiências diferentes. Se nós não podemos herdar os valores e os erros dos nossos pais, o que na verdade nós herdamos? Aspectos fisionômicos, genéticos, porque o corpo procede do corpo. Quando há a fecundação do óvulo, é o ser masculino contribuindo com o feminino para que possa gerar um terceiro ser, mesclado geneticamente das características de duas pessoas. Mas a herança de valores são conquistas individuais, conquistas pessoais. Pergunta 198. A criança que morre em tenra idade, não tendo feito o mal, seu espírito pertenceria à categoria de espíritos superiores? Percebam, a criança chega aqui, como morreu cedo, ainda como criança, não praticou o mal. E vem a resposta: e não praticando o mal, ela pode ser considerada um espírito superior? Resposta: se não fez o mal, o bem também não fez. E Deus não o poupa das provas que tenha de padecer. Quer dizer, não basta somente não fazer o mal, temos que fazer todo o bem que nos seja possível. E continua a resposta: se for puro, não se deve ao estado de criança. Pelo fato de ser criança, não pode ser puro simplesmente, mas sim porque é mais avançado. E esse avanço é fruto do seu próprio esforço e mérito. Está aqui a meritocracia, não favores, não jeitinho, mérito, esforço empregado na direção de ser melhor. Então essa resposta derruba uma tese que vem nos consumindo há muito tempo, que é a tese do juízo final. Quando prestaremos contas das nossas ações e comportamentos. Imaginem o seguinte: alguém que tenha vivido 70 anos e por ter vivido muito,
obviamente errou também muito. De outro lado, vamos considerar alguém que chega, que nasce e morre criança, não tendo tempo de errar, porque viveu pouco. Como julgar de maneira justa e igualitária esses dois casos? Acreditando no juízo final, acreditando apenas em uma única encarnação. Aí dá um nó na nossa cabeça, a gente não consegue entender essa justiça. E para que haja justiça, temos que admitir o quê? Naturalmente, a lei da reencarnação. O que essa lei nos garante? Reparar os erros cometidos no passado e ainda a oportunidade de continuar nosso progresso espiritual. Esse é o retrato de um Pai perfeito, justo, misericordioso. Ele nos dá a oportunidade de voltarmos aqui para reparar os erros que nós cometemos, porque há o arrependimento e há também a oportunidade, e simultaneamente, paralelamente, continuar o nosso crescimento espiritual. Mais uma pergunta, 199. Por que a vida é com frequência interrompida na infância? Por que as crianças morrem em tenra idade? Por que não chegaram na fase de adulto? Por que houve essa interrupção? Quantos de nós ficamos lamentando, puxa vida, tinha um futuro brilhante pela frente, e logo cedo a sua vida foi ceifada, como se tudo ocorresse somente no plano material. E aí a gente desconhece completamente a nossa verdadeira essência e origem, que é o plano espiritual, onde tudo acontece, onde tudo começa. E é importante saber que o mundo material é uma cópia imperfeita daquilo que se passa no plano espiritual. E a resposta para essa pergunta: porque a vida é com frequência interrompida na infância. A duração da vida da criança pode ser para o espírito que nela encarnou ter duas possibilidades. Primeira possibilidade: o complemento de uma existência anterior interrompida antes do tempo previamente estabelecido. Por exemplo, nessa encarnação eu chego aqui com a proposta de viver 80 anos. Aos 79 anos e 6 meses eu interrompo a minha vida por algum motivo qualquer. Ficaram faltando 6 meses. Numa próxima encarnação eu retorno e complemento essa anterior que ficou faltando 6 meses e vivo apenas 6 meses. É um complemento. Segunda possibilidade: a morte dessa criança é muitas vezes uma prova para os pais. Imagine duas pessoas vivendo em comunhão, como marido e mulher, não tendo muita responsabilidade diante da vida, quanto aos valores morais e espirituais. Aí chega um anjinho, e esse anjinho logo sai do convívio deles pela porta da desencarnação. Olha o impacto que isso gera nesse casal. E esse casal, a partir desse momento, vai buscar o quê? Respostas, explicações, e tornam-se, na maioria das vezes, pessoas espiritualistas, já entendendo o porquê da existência, o sentido da vida. Então, a perspectiva espírita sobre a morte das crianças vem nos oferecer uma visão, sem dúvida alguma, reconfortante e esperançosa. A certeza da imortalidade da alma, a continuidade do amor, os laços de amor jamais serão rompidos. As suas conexões, podemos nos comunicar durante o sono. Quantos casos de mamães que ficam totalmente desestabilizadas emocionalmente, que ao sonhar com seu filhinho, com a sua filhinha, retornam na manhã seguinte consolados, com a certeza que eles continuam vivendo, crescendo,
se aprimorando para que um dia possam retornar novamente para dar sequência a esse grande projeto. Felicidade eterna. E essa é a nossa predestinação. Felicidade eterna. Queiramos ou não, seremos um dia felizes para sempre. Quando esse dia vai chegar, depende do esforço, da vontade, da disposição de cada um de nós. Mérito.